29 de outubro, domingo. Muito obrigado por estar aqui em meu canal no YouTube. Meu nome é Leonel. Para aqueles que não me conhecem, nós fazemos esse estudo semanalmente, é o estudo do índice Bovespa e de vários papéis da carteira teórica do índice Bovespa, tá? Eu olhei todos os papéis da carteira teórica e selecionei alguns papéis aqui, outros foram pedidos, então nós vamos ver aqui no estudo de hoje a Vale 3, a Bradespar, BRAP4, né, que é uma holding que detém ações da Vale. Vamos ver CSN Mineração, vamos ver a Petrobras, os papéis mais líquidos, a Petri 4, os papéis preferenciais, depois a RR, a 3R, né, RRRP3, depois a Petroleira Prio, depois a Petro Recôncavo, REC V3, o GPA3, que foi um ativo aí solicitado para a gente estudar, e vamos terminar com outro ativo que também foi solicitado para a gente estudar, que é a Ambev. Nós vamos primeiramente ver aqui o gráfico diário do índice Bovespa. Lembro a você que está aqui acompanhando esse trabalho que o estudo ele é tão somente um estudo baseado no meu perfil de risco, tá, pessoal? Então, e na metodologia que eu uso, você pode ter uma visão diferente de acordo com a metodologia e o seu perfil de risco. Também lembro que não é recomendação, tá? Só quem pode recomendar é analista certificado para isso. No gráfico diário do índice Bovespa, o índice fechou aqui com um sinal negativo na sexta-feira, após aquelas declarações do presidente Lula sobre a questão fiscal, que é um dos calcanhares de Aquiles aí do Brasil, né? O mercado não gostou. E se o índice continuar caindo, vamos ver aqui os suportes, né? Se o índice continuar caindo, gente, na minha opinião, ali na faixa dos 112.704 é um possível ponto de suporte, o outro em 112.222, o outro ali em 111.600, tá? O índice tem uma clara tendência de baixa, porque os fundos são cada vez mais baixos, certo? A média de 21 períodos tem sido aqui um ponto de resistência que o índice não está conseguindo romper. Então, primeira questão aqui, primeiro ponto a gente avaliar, para o índice voltar a subir, ele vai ter que fazer aqui uma perna de alta rompendo, ou deixar um candle, né, um marubozu ou marubozu, como queiram, de alta, fechando acima da média de 21 períodos, ou seja, fechando acima dos 114.649 pontos. Tá? Ali no dia 26 de outubro, nós tivemos um candle com quase um marubozu, né, um candle sem sombras, esse candle aqui, ó. Mas depois veio a sexta-feira com aquelas declarações e aí o índice reverte quase todos os ganhos. Tá? Bom, vamos ver agora os pontos de resistência, na minha opinião. A média, como eu já falei, é um deles. Toca ali, tende a cair. Tá? Esperamos ver o índice rompendo a média de 21 períodos para cima. Depois, 115.343, essa máxima aqui da sexta-feira, né? 115.341 precisamente, é um outro ponto de resistência, é um ponto a ser rompido. A tendência é tocar lá e cair. O outro ali na faixa dos 115.923, depois lá em cima 116.926 e depois 117 mil pontos. Essas regiões aqui, ó. Esse topo aqui é uma resistência, esses topinhos aqui também são resistências. Vejam que a média de 21, nesse tempo gráfico ela está estável, a média de 9, que é a média do especulador, mais rápida, ela aponta para baixo, né? Isso é negativo. Aqui nós temos claramente esse aqui é o gráfico semanal do índice Bovespa, tá? Então nós temos aqui uma condição de baixa, né? Iniciada lá em julho, tá? Como é que a gente sabe disso? Tecnicamente, porque os fundos são cada vez mais fundos, certo? Nesse tempo gráfico, pessoal, a gente observa aí uma semana de praticamente uma indecisão do mercado com um leve aspecto negativo, né? Esse candle aqui, uma leve alta de 0,13%, isso não significa muita coisa, né? E nós temos no semanal, para quem gosta de olhar um período de tempo mais longo, uma resistência imediata na média de 9 períodos, 115.657. Bate ali e tende a cair, bate e tende a cair. A resistência principal de curto prazo, 117.111 pontos, a média de 21. Bate lá, tende a cair. Tá? Nós esperamos que
que nós gostaríamos de ver é a mesma coisa que eu falei para o gráfico diário, né? Aqui no semanal, um candle, um maruboso, ou marubozu, um candle de forte alta, rompendo a média de 21 períodos, ou seja, acima ali dos 117.144 pontos, tá? Bom, caso o índice venha a subir, 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 subir e rompe a média de 21 períodos, o índice tende a buscar a próxima resistência lá em 119.800 pontos, que são esses topos aqui em cima, tá? No semanal, aqui eu estou olhando o semanal. Caso a queda venha a continue, né? Caso a tendência de baixa continue, 111.598 pontos, 111.598, tá? Depois aqui embaixo em 110.428 e depois, na minha opinião, ali em 108.800 pontos. Esses topos aqui, ó, são possíveis pontos de suporte se essa queda aqui continuar, tá? Lembro a todos que nós temos uma semana aí marcada por decisão do Banco Central aqui do Brasil sobre juros, a Selic, nos Estados Unidos decisão sobre o banco, sobre os juros lá, né? E também temos aí o balanço de o resultado corporativo de várias empresas, isso mexe muito com o mercado, então toda cautela é pouca, né? O momento mais é de observar, né? Como alguns de vocês comentam aí no canal no YouTube, né? O Ibovespa está embolado, né? É isso, né, gente? Às vezes a melhor estratégia é observar, tá? Então, vamos lá. Vamos agora ver o gráfico da Vale 3, tá? A Vale 3, minério na China reagindo, a Vale 3 reage também. Esse aqui é o gráfico diário da Vale 3, fechou muito bonito na sexta-feira, salvou o índice de uma queda mais forte, né? Então, gente, a gente observa aqui ó, aumento de volume, candle rompendo a média de 21 períodos, rompendo ali a faixa dos 65,95, tá? Se continuar subindo mais um pouquinho, busca ali o 68,05, esse aqui, ó, esse topo aqui, tá? Se continuar subindo mais um pouco, 68,87, esse aqui é o gráfico diário da Vale 3. Depois mais um pouquinho, próxima parada, próxima resistência, 69,78. Eu acredito que depois dessa alta aqui, ó, na semana que passou, o ideal seria ou uma lateralização ou uma realização de curto prazo. Os traders aí que ganharam dinheiro vão embolsar. Lembrando que também temos uma semana menor, né, com o feriado aí de 2 de novembro. E então, gente, se a Vale cair, quais são os pontos aqui de suporte, tá? 67,31 tem um possível ponto de suporte dado por esse topo aqui, ó, tá? Se continuar, tiver uma queda um pouquinho mais forte, 65,93 na média de 21. Tá? O gráfico é um gráfico difícil de operar, né? Porque a Vale, ela quando começa a subir, de repente vem uma queda forte, tá? Perde aqui suportes importantes, e aí sobe forte de novo, né? Um gráfico bem complicado de operar aí o da Vale, né? Mas enfim, fica aí para vocês avaliarem, tá? No semanal, o que, que a gente observa? Toda aquela desvalorização da semana lá do que encerrou ali 16 de outubro, o papel ele consegue recuperar, tá? Na semana aí que passou, subiu 7%, na semana anterior 7,80%, né? E na semana anterior teve uma queda de 5,87%, tá? Vamos olhar o gráfico aqui e observar o seguinte, ó, com um candle de alta relevante, né? O papel consegue fechar acima das médias, isso é importante, tá? Esse topinho aqui no semanal é uma resistência de curto prazo, ou seja, 68,05. Se continuar subindo, pode buscar 70,06. Se continuar subindo mais um pouquinho, 71,22. Tá? Tem gente que faz essa análise aqui, ó. Sobe, testa fundo e volta a subir. Pode ser um pivô de alta? Pode ser um pivô de alta. Eu gostaria que o pivô de alta tivesse sido feito aqui, ó, né? Como a gente, para quem me acompanha aqui, sabe disso, né? Mas ele perdeu suportes, fez um fundo, né? Aqui bem embaixo, aqui em 62, né?
e agora que volta a subir, tá? O que a gente tem que ficar atento aqui também é o seguinte, ó, se a Vale por algum motivo tiver uma desvalorização mais acentuada, uma queda forte, né, 62, 62 reais e R$ 62 é um nível de suporte, provável suporte. O outro, R$ 61,05. Tá? A média de 9 períodos já cruza para cima da média de 21 no semanal. Isso também é positivo. Vamos ficar acompanhando aqui a Vale, né? Tá? Quero ver com vocês uma outra mineradora, embora menor, que é a CSN Mineração. Vamos só limpar esse gráfico aqui. CSN Mineração, gente, para mim, numa palavra, tem que romper os R$ 5. Na semana que passou, tocou lá em R$ 5, né? Precisamente R$ 5. O papel tocou em R$ 5, voltou a fechar um pouquinho abaixo, 4,95. Vejam que o volume no semanal ele vem aumentando. Média de 9 cruza para cima da média de 21. Está congestionado lá no topo. Está tentando romper aquela congestão, mas para mim o mais importante é romper a faixa de R$ 5. Rompendo para mim ali uma sinalização de compra. É claro que é um papel que custa e vale menos que R$ 5, tem uma volatilidade muito grande, então tem que fazer um manejo do risco na carteira, né? Olha aqui, ó, em maio de 2023 o papel tentou tocar no 5, em fevereiro de 2023 também, lá em 2022 também. Então essa faixa toda aqui é uma resistência muito importante. O papel toca lá e cai, toca e cai, toca e cai. Será que vai cair ou será que vai romper? Né? Se o papel fizer um recuo aqui mais acentuado, 4,64 é um possível ponto de suporte. Tem outro antes? Sim. Lá em cima, ó, 4,82 é um ponto de suporte. Por quê? Porque se a gente olhar para a esquerda, ele tem um topo. Topo rompido, quando cai, tende a virar um suporte. Tá? Mais embaixo aqui, o outro suporte seria na faixa, ali na região de R$ 4,55. E na média também, né? 4,41, só que aí significaria uma queda bem acentuada. Certo? Fica aí então para vocês avaliarem, né? Esse aqui é o diário da CSN Mineração, sobe, volta para a média. Sobe de novo, volta para a média. A média de 21 no diário da Semin tem sido o ponto principal de suporte. Tá? Então podemos dizer que se o papel fizer um recuo, 4,79 é um possível ponto de suporte, o outro aqui no curto prazo no diário, 4,67. Tá? Para mim, tem que romper R$ 5 com um candle de fechamento no semanal. Seguindo o nosso estudo, vamos ver a Bradespar, BRAP4. Lembrando que a Bradespar é uma holding que detém ações da Vale, né? Então o gráfico ele tende a ter uma semelhança. Olha aqui, ó, o papel estava afastado da média, sobe forte. Esse aqui é o diário da BRAP4. O que nós esperamos agora que o papel faça? Ou lateralize lá em cima, lá na região do topo, no topo, né? Ou seja, ali entre 22,05 e na média 21,80, ou o papel faça um recuo, tá? Até possíveis pontos de suporte, 21,43, 21,30, tá? 21,49 também é um ponto de suporte. Se recuar até esses níveis e voltar a subir, o papel pode ter aí fazer um pivô de alta bonito, tá? Principalmente se romper a faixa dos R$ 22,05, se romper esse topo, tá? Mas para isso, antes o ideal seria uma queda ou uma lateralização. Vamos lá, rompendo essa região de resistência, esse topo em 22,05, Bradespar no diário pode buscar ali o próximo topo relevante, 22,39. Tá? Depois, quem sabe, 22,89. Certo? O volume aqui aumenta um pouquinho, mas não muito, né? E vamos ver agora o semanal. Tá? No semanal, o papel ainda está abaixo da média, não é um gráfico tão interessante quanto o da Vale. E se o papel continuar subindo, gente,
22,46 e 22,54 é um nível de resistência. Toca ali, tende a cair. Tá? O ideal é que o papel deixe um candle de fechamento acima da média de 21, acima de 22,55. Tá? Muito bem, vamos ver então agora o próximo papel, que são as petroleiras. Vamos começar com Petri 4, Petrobras. Esse aqui é o gráfico semanal da Petri 4. Fechou a semana com queda de 6,37%. Mas vejam que ainda não chegou a tocar na média de 21, que é o ponto de suporte. Então tem espaço para cair mais? Sim, teria, tecnicamente, até 34,66. Tá, um provável ponto aqui do suporte. No semanal, se o papel continuar caindo mais um pouco, 34,02 são pontos de suporte, 32,78 e na média, né, 31,43. Lembrando que a Petri 4 não toca na média de 21 desde maio. Tá, o papel está muito forte mesmo. Né? O suporte tem sido a média de 9. Tá? A questão é, será que se tocar aqui em 34 com a média de 9, né, 34,63 por ali, será que o papel vai voltar a subir? Se voltar a subir, resistência imediata no semanal em 36,80 e depois a faixa de 38,86 aqui em cima, que é o topo, né? Certo? Eu esperaria, para quem quer muito comprar Petri 4, né? Esperaria ver se o papel vai buscar a média de 9. No diário, o que a gente observa? Praticamente o papel encontra um suporte na média de 21 no gráfico diário. Tá? Na região da média, né? 35,44. A média está em 35,48. Praticamente na média. Vejam que nos últimos pregões, tá, o papel aqui no gráfico diário parou ali em cima da média. Né? A gente observou um volume aumentando, mas depois o volume cai bruscamente, tá? O volume com o papel aqui lateralizando. Em síntese, pessoal, nesse tempo gráfico, para quem gosta de operar aí para swing, tem que ficar de olho se o papel vai deixar um candle de máximas e mínimas maiores que a de sexta-feira e se vai romper aquela resistência ali. Primeira, 36,47 e depois, principalmente, 36,80. Tá? Se deixar um candle de fechamento, pode voltar a ficar interessante. A próxima resistência é em 37,41. Por quê? Porque é a parte superior de um gap. Aquele gap deixado ali entre o dia 20 de outubro e 23 de outubro, tá? Quando abriu com uma queda bastante acentuada, né, no dia 23 de outubro. Tá? Bom, se continuar subindo, ele busca lá os 38,86, que é o topo. Tá? Tem muita gente que vê isso aqui uma perna de alta, isso aqui uma perna de baixa, se armar pivô e pode buscar lá os 38,86, né? Ou quem sabe um pouquinho mais em cima, lá na faixa dos 40, 41, tá? Eu não sei, esse para mim seria um movimento aqui. Eu desconfiaria desse pivô de alta aqui, principalmente por isso aqui, ó. Quando caiu, aumentou o volume, tá? Então os vendedores demonstram ter ganhado um pouco de força, tá? Então tem que ficar com o pé atrás neste momento. O petróleo aí sendo muito movido em função dessa tensão no Oriente Médio, esse conflito entre Israel e Hamas, né? E isso influencia muito o preço da petroleira. Além disso, tem toda a questão do risco político na empresa. Tá? Acho que nesse momento quem está comprado está ganhando bastante aí, né? Dependendo de onde comprou nesse ano, mas para quem não está no papel tem que ter uma postura um pouco mais rígida nas suas avaliações aí do gráfico, certo? Detalhe, se o papel faz um candle de alta e rompe essa faixa aqui de preço, esse candle de alta tem que vir acompanhado de um volume alto ou crescente. Tá? Vamos ver agora PRIO, PetroRio, mesmo um gráfico parecido, né? Sobe, testa fundo e vem até onde? Para na média de 21. Média de 21
é um suporte. Parou num ponto do suporte em 47,76, tá? Se perder esse suporte, o próximo 47,27, depois o outro ali em 46,07. Se voltar a subir, o papel encontra uma possível resistência aqui nessa faixa, ó. Primeira resistência, né, 49,01, depois ali em 49,79, depois em 50,22 e se continuar subindo mais um pouco, pode buscar o topo 51,35, tá? Isso depende, é um outro papel que também depende muito aí do preço do petróleo, né? Uma petroleira. Essa aqui tem um risco político menor, né? Embora o governo sempre possa mexer nas regras do setor petroleiro, mas é uma empresa que está nas máximas, né? Perto das máximas. Vamos pular lá para o gráfico semanal da PRIO. Olha aqui, ó, no semanal está praticamente congestionado lá no topo, né? Tá? Rompeu a máxima, né? O topo histórico ali em 50,34. É topo histórico? É. E quando rompe, fez o pullback normal, né? Tá? Então, aqui nesse tempo gráfico, no semanal, tem que ficar de olho se o papel vai deixar um candle. Aqui, ó. Digamos que isso aqui é uma perda de alta, aqui um teste de fundo, tem que ver se vai deixar um candle de máximas e mínimas maiores. Lembrando que a resistência principal no semanal é ali em R$ 51,35. Bate naquela resistência, tende a cair. Tem que ficar atento se romper aquela resistência. O rompimento tem que ser com candle de fechamento, tá? Aí o papel continua a sua tendência de alta, né, iniciada ali em março, tá? Nesse momento no semanal, parado numa região de suporte da média de 9 períodos. Tá? Nesse tempo gráfico, tem um outro suporte aqui em 46,08, depois na média de 21, 44,53. Depois da PRIO, vamos ver agora 3R, RP3, 3R Petroleum. No semanal, gente, vamos limpar esse gráfico aqui. O que a gente pode dizer desse papel, né? Olha aqui, ó, sobe, sinaliza aqui que vai testar o fundo, o volume cai acentuadamente, né? Esse volume tinha que estar subindo, mas enfim, para quem está nesse papel, tem que ver se o papel vai voltar a subir e se vai romper precisamente a região de 33,75. Aqui, ó, você vai romper esse topo ali, é um topo deixado em 28 de agosto. Tá rompendo, mas esse rompimento tem que ser com um candle de fechamento semanal, né? Porque esse aqui é o gráfico semanal e com um volume um pouco mais alto. Se estiver rompendo lá em cima, com o volume aqui caindo, desconfie do rompimento. Então, uma vez rompendo essa faixa aqui, né? Se o papel romper, pode buscar ali de novo lá o topo aqui aquele topo ali deixado esse topo aqui, ó, deixado em agosto, né? Ou seja, aquela faixa ali de 37,20, R$ 39, tá? No semanal é isso, gente. Agora no diário, o papel está praticamente lateralizado aqui, né? E tem encontrado suporte na média de 21 no diário, 31,37, tá? O volume cai forte, né? Papel para mim, na minha opinião, mesma coisa, tem que romper ali 33,75, tem que romper. E com o volume alto ou crescente, tá? Para mostrar que ele vai enfim, que ele vai seguir aí a trajetória de alta, né? Aqui, para quem gosta do padrão, ver padrões no gráfico, temos uma perna de alta e temos uma consolidação. Se romper para cima é compra, se romper para baixo é venda, tá? Nesse tempo gráfico, né? Então, a média de 21 é um ponto de suporte, 31,36. Tá? Depois, em 31,24 também tem suporte imediato, né? Então, fica aí para vocês avaliarem, né? Vamos ver a REC V3, uma outra petroleira, REC V3, Petro Recôncavo. Não é muito diferente, tá? O gráfico, né? Olha aqui, ó.
Esse é o gráfico semanal da REC V3. Sobe, testa fundo. Tá? O papel para num ponto de suporte, né, dali da região da média de 9 períodos, R$ 21. Parou um pouquinho embaixo, né? Mas está na região ainda da média. Então, gente, se esse papel continuar caindo aqui mais um pouquinho, tecnicamente, 20,75 é o próximo suporte imediato, pois o outro é mais lá embaixo, aqui em 19,85. Tá? Vamos ver se essa queda para por aqui. Agora, caso o papel reaja, né, e venha a subir, na minha avaliação, compra só e somente só se romper 22,49 e mesmo assim tem que ser um candle de fechamento com volume mais alto. Vejam que o volume cai também. Tá? Bom, rompendo ali aquela faixa que eu mencionei, né, ali em 22,50 por ali, a próxima resistência em 23,09. Resistência dada por esse topo. Se continuar subindo mais um pouco, 23,93. Tá? Não vejo muito a fazer, nada a fazer neste momento em REC V3. No semanal, o que a gente vê aqui nesse gráfico, né? Bom, no semanal, gente, o papel ele está lutando aqui para tentar romper a média de 21. Rompeu, mas já voltou para baixo dela novamente, né? Tem uma resistência aqui nessa faixa, ó, nesse topo, ou seja, ali em 22,48. Depois a próxima em 23,09, depois lá na faixa dos 24,24. No semanal, para quem gosta de olhar um período mais longo, na minha avaliação, isso aqui é uma perna de alta enorme, teste de fundo, e vamos ver se esse papel arma pivô e rompe aquela máxima deixada em agosto, ou seja, se rompe 24,22. Tá? 24,22. Tem que romper com o candle de fechamento acima daquele nível e com volume alto. Para mim, em síntese, REC V3 é isso, certo? Nesse tempo gráfico, se o papel continuar caindo, né, tem uma probabilidade de um suporte aqui em 19,83, depois 18,73, esse fundo aqui. Tá? Seguindo o nosso estudo, o GPA3 Ultrapar. Ultrapar é um gráfico bonito, um dos poucos aí que a gente pode dizer que está bonito, clara tendência de alta na carteira teórica do índice Bovespa. Tá? Tudo começou lá em dezembro do ano passado, o papel vem fazendo fundos cada vez mais altos, né? E agora, recentemente, no começo de outubro, rompeu aquela faixa de 19,69. Tá? Nesse tempo gráfico semanal, o papel rompe novamente durante a semana aí que passou, rompeu ali 20,31, uma resistência importante, deixou aqui uma Shooting Star, uma estrela cadente, mas é verde, né, um sinal comprador. Tá? As médias apontam para cima. Quem entrou aqui, né, em 20,30 ou entrou aqui, ó, em 19,99. Tá? Entrar agora, não vejo aqui entradas neste momento. Tem que esperar um pullback, se houver, né, até a região de 19,68 ou até o suporte aqui, ó. Tem suporte em 19,46, tem suporte em 19,11, tem suporte em 18,78. Eu esperaria o papel vir até essa região de suporte, voltar a subir e romper 21,22. Rompendo 21,22 no semanal, o papel pode buscar o quê? 22,23 e 22,92. Tá? Certo? Vamos olhar o diário. Olha aqui o pivô no diário, né? Olha aqui, ó. Sobe forte, testa fundo, veio até a média de 9, volta a subir. Quando rompeu aqui 20,29, 20,30, aqui foi o timing da operação, foi o ponto de entrada. Subiu 4%, caiu 2% na sexta-feira, fazendo um pullback, né? Então vejam que o papel tem espaço aqui para cair um pouquinho, né? Não teria problema nenhum se cair, né? 20,30, 20,26, 20,
20 com 0,8, 20 com R$ 20,04. Vindo até essas regiões, voltando a subir e rompendo 21 com 22, aí pode ser um ponto de entrada lá em cima. Mas eu esperaria primeiro uma correção do papel ou uma lateralização aqui em cima, que também é uma forma de correção no tempo. Mas é um papel bonito, para quem está nele está de parabéns, para quem não está tem que ter um pouquinho de cautela aí e esperar, né? Avaliar e comprar de preferência perto das médias, tá, gente? Bom, vamos terminar o nosso estudo com a BR3, que divulga balanço esta semana. Tem que ter cautela aí, porque enquanto o mercado está digerindo aí o balanço, ouvindo a teleconferência de resultados, o ativo pode sofrer fortes oscilações. Para quem opera aí no day trade, isso é positivo, né? Mas para quem opera para swing, pode ser negativo, então tem que ter um pouco de cautela, tá? Olha aqui, ó. O papel, gente, está numa clara tendência de baixa, né? Iniciada lá no mês de julho, tá? E desde o mês de agosto, o papel toca na média de 21 e cai. Então, a média de 21 é um ponto de resistência. Então, se esse papel subir, chegar ali na faixa dos R$ 12,85, é um ponto de resistência, tá? Toca ali e tende a cair. Eu esperaria esse papel romper a média, testar a fundo e armar um possível pivô, tá? Não vejo compras neste momento em Ambev. Vamos dar uma olhada no gráfico semanal. O semanal está bem afastado das médias, né? Tem um desvio da média muito grande. Também não vejo compra aqui pela metodologia dos pivôs, né? Não tem pivô à vista aqui. O que pode ter, dependendo do resultado do balanço, é o papel voltar até a média. Tá? Se ele voltar até a média, ele encontra resistência ali na média. Tecnicamente é isso, né? 13 com 13. Tá? Então, para quem gosta de operar repique do papel, seria ali um ponto de resistência. O outro, 13 com 36. No curto prazo são essas resistências, né? O papel fechou na mínima aí no semanal, 12 com 29, caindo abaixo de 12 com 29, o papel dá sequência à sua tendência de baixa, iniciada lá em julho, tá? Com próxima parada onde? Olha, gente, o papel vem perdendo suportes importantes e parou num ponto de suporte deixado lá em junho do ano passado. Tá? Observem aqui, ó. É um mesmo nível de suporte de março de 2021. Então, é uma região aqui que, se ele perder, a próxima parada tem ali, ó, em 12 com 12, né? 12 com 12 no semanal, de repente lá em 11 com 15, 10 com 94 por ali, né? Tá? Mas como caiu muito, a chance de um repique aqui, na minha opinião, é maior, porque está muito longe das médias, né? O preço em 12 com 29 e a média de 21 está mostrando que o preço é 14 com 11. Pode fazer um repique até a média de 21? Pode. No mercado pode tudo, mas não há sinal à vista disso ainda, tá? Então, para quem quer operar repique, deixar aqui ver se o papel deixa aqui um candle, né, de fechamento de um Marubozu, que é aquele candle sem sombras, e ver se ele vai buscar a média de 13 pelo menos, né? Para quem gosta de operar pivô, tem que esperar aí ao longo das próximas semanas o papel armar o pivô aqui de alta, que não há sinal à vista. De preferência, acompanha pelo diário. Deixa o papel subir por alguns pregões, vê se ele vai fazer um teste de fundo e ver se ele vai armar pivô. Tá? Bom, pessoal, por hoje era isso. Muito obrigado pela atenção de vocês. Continuamos aí atentos ao mercado. Tá? O mercado está complexo, um pouquinho mais complexo do que já é, com variáveis aí que interferem na nossa avaliação, né? Por exemplo, essa tensão ali no Oriente Médio, né? Isso mexe com o preço do petróleo, nossa bolsa é altamente exposta à Petrobras, tem a questão da China que não se resolve, né? A crise lá na atividade econômica da China. Então são questões aí que tornam o nosso mercado um pouco mais delicado e as avaliações, as análises têm que ser muito bem feitas e bem fundamentadas, tá? Para
a gente ter decisões, tomar decisões qualificadas. Essa é a palavra, certo? Desejo uma excelente semana. Nos vemos no próximo final de semana.